Bom dia, a graça e a paz de Cristo ao teu coração. Eu sou o pastor Antônio Filho, líder do projeto Leia a Bíblia em um Ano. Estamos hoje aqui, dia 8 de agosto, 220 dias, lendo e ministrando a palavra de Deus ao teu coração, desde 1º de janeiro até o dia de hoje, e vamos estar até o final do ano, se assim Deus nos permitir, ministrando a palavra de Deus que transforma vidas. Sem perca de tempo, bloco de anotações e caneta em mãos, e anote aí as referências da leitura da palavra do dia de hoje, seguindo o plano anual de leitura da Sociedade Bíblica do Brasil. Vamos começar pelo Novo Testamento, livro de 2 Coríntios, capítulo 9. E no Antigo Testamento, livro de 2 Reis, capítulo 22, do versículo 1 até o capítulo 23, versículo 34. E vamos finalizar com o livro de Naum, capítulo 3. Vamos agora fazer a oração da palavra, porque nós vamos ler a Bíblia Sagrada. Logo após a leitura da Bíblia, eu volto com você fazendo aquela corrente de fé em oração no momento da oração da fé, ok? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós vamos ler agora a Tua Palavra. Aqui conosco a versão da Bíblia King James 16:11. Senhor, que o Senhor venha falar agora através do Teu Espírito Santo e da Tua Palavra, um verso, uma palavra, um versículo, um capítulo com os teus filhos, em nome de Jesus. 2 Coríntios, capítulo 9. No tocante à ministração aos santos, é supérfluo para mim escrever-vos, porque eu conheço a presteza da vossa mente, da qual me glorio de vós para com os da Macedônia, que Acá estava pronta há 1 ano, e o vosso zelo tem estimulado a muitos. Mas eu enviei os irmãos para que a nossa glória em vós não seja vã nesta parte, para que, como eu disse, o possais estar prontos. Para que não aconteça que, se os macedônios vierem comigo e vos chamarem despreparados, nós não dizermos vós, não fôssemos envergonhados nesta mesma glória confiante. Portanto, achei necessário exortar os irmãos para que primeiro fosse ter convosco e preparasse de antemão a vossa recompensa, do qual fosse notificado antes, para que a mesma esteja pronta como uma questão de generosidade e não de avareza. Mas digo isto: o que semeia com moderação também colherá com moderação. O que semeia em abundância também ceifará. Cada homem dê conforme propôs no seu coração, não com má vontade ou por necessidade, mas porque Deus ama o que dá. Deus ama um que alegre é doador. E Deus é capaz de fazer toda a graça abundar em vós, para que vós, tendo sempre toda a suficiência em todas as coisas, abundeis todo bom trabalho, conforme está escrito: Ele espalhou, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que ministra a semente aos que semeia, também ministra o pão para que o alimento, e multiplique a vossa sementeira e aumente os vossos frutos da vossa justiça, sendo enriquecido em todas as coisas, para que toda a generosidade, da qual através de nós, em ação de graças a Deus, porque pela administração desse serviço não só supre a necessidade dos santos, mas é abundante também em todas as ações a Deus. Pois pela experiência desta administração, eles glorificam a Deus pela vossa submissão ao Evangelho de Cristo e pela vossa distribuição liberal para com eles e para com todos os homens, e pela sua oração por vós, ansiando por vós,
por causa da superior graça de Deus em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Vamos lá, a leitura no Antigo Testamento, começando aqui por livro de 2 Reis, capítulo 22, do versículo 1 ao capítulo 23, versículo 34. Vamos lá. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. E o nome da sua mãe era Gedida, e a filha de Adaías de Boscate. Ele fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor e andou em todos os caminhos de Davi, o seu pai, e não se desviou para a direita e nem para a esquerda. Sucedeu que no 18º ano do rei Josias, que veio de Safã, o filho de Azalias, filho de Mesulão, o escriba, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que ele possa completar a prata que é trazida da casa do Senhor, a qual os guardadores da porta reuniram o povo, para que eles a entreguem na mão dos executores da obra, que tem a supervisão da casa do Senhor, e para que eles deem aos executores da obra, a qual está na casa do Senhor, para a restauração das fendas da casa, aos carpinteiros, aos construtores, os pedreiros, e para comprar madeira e pedra talhada, para repararem a casa. Todavia não havia qualquer ajuste feito com eles acerca do dinheiro que era entregue na sua mão, porque eles agiam com fidelidade. E Ilquias, o sumo sacerdote, disse a Safão, o escriba: encontrei o livro da lei da casa do Senhor. E Ilquias liu o livro da lei de Safã, e ele o leu. E Safão, o escriba, voltou ao rei e trouxe novamente ao rei a palavra e disse: os teus servos recolhem dinheiro que foi achado na casa, e o entregam na mão daqueles que executam a obra, e têm a supervisão da casa do Senhor. E Safão, o escriba, apresentou ao rei, dizendo: Ilquias, o sacerdote, entregou a mim um livro, e Safão o leu diante do rei. Sucedeu que, quando o rei havia ouvido as palavras do livro, ele rasgou suas vestes. E o rei ordenou a Ilquias, o sacerdote, e a Aicão, filho de Safã, e a Aquibor, filho de Micaías, e Safão, o escriba, e Asaías, um servo do rei, dizendo: ide consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca das palavras deste livro que foi achado, porque grande é a ira do Senhor que está acesa contra nós, porque nossos pais não atentaram à palavra deste livro, para fazerem segundo aquilo que está escrito ao nosso respeito. Assim Ilquias, o sacerdote, e Aicão, e Aquibor, e Safã, e Asaías foram até Ulda, a profetisa, esposa de Salum, filho de Tocate, filho de Arras, protetor do guarda-roupa. Ora, ela habitava em Jerusalém com sua segunda parte, e eles conversaram com ela. E ela lhes disse: assim diz o Senhor de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim. Assim diz o Senhor: eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus habitantes todas as palavras do livro do rei que o rei de Judá leu, porque eles abandonaram e queimaram incenso aos outros deuses, para que pudessem me provocar a ira com todas as obras das suas mãos. Portanto, a minha ira será acesa contra este lugar e não será extinta. Porém, o rei de Judá, o qual nos enviou para consultar o Senhor, assim direis a ele: assim diz o Senhor de Israel, no tocante às palavras que tenho ouvido, como o teu coração foi tenro e tu te humilhaste diante do Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus habitantes, de que eles se tornariam uma desolação e uma maldição, rasgaste as tuas vestes e choraste diante de mim, eu também te ouvi, diz o Senhor. Eis que por isto eu te recolherei aos teus pais, e tu serás recolhido à tua sepultura em paz.
Os teus olhos não verão o mal que trarei sobre este lugar. E eles trouxeram de volta a palavra do rei. O rei enviou e se reuniram todos os anciãos de Judá em Jerusalém, e o rei subiu à casa do Senhor e todos os homens de Judá, e com eles os habitantes de Jerusalém, e os sacerdotes, os profetas, todo o povo, tanto pequenos como grandes. E ele leu aos seus ouvidos todas as palavras do livro do pacto que fora achado na casa do Senhor. O rei se pôs em pé junto a um pilar e fez um pacto diante do Senhor, para andarem segundo o Senhor e para guardarem os mandamentos e os testemunhos e os estatutos de todo o coração, de toda a alma, para cumprirem as palavras do pacto que estavam escritas neste livro. E todo o povo apoiou o pacto. O rei ordenou Ilquias, o sumo sacerdote, e aos sacerdotes da segunda ordem, aos guardiões da porta, para retirarem do templo do Senhor todos os vasos que foram feitos para Baal, e para o bosque, e para todo o exército do céu. E ele os queimou na parte externa de Jerusalém, nos campos de Cedron, e carregou as suas cinzas até Betel. Ele pôs abaixo os sacerdotes idólatros, os quais os reis de Judá haviam ordenado, para queimar incenso nos lugares altos, nas cidades de Judá, e nos lugares ao redor de Jerusalém, também aqueles que queimavam incensos a Baal, ao sol, à lua, aos planetas e a todo o exército do céu. Ele retirou a árvore sagrada da casa do Senhor para fora de Jerusalém até o ribeiro de Cedron, e a queimou junto ao ribeiro de Cedron, e a triturou até virar pó, lançou o seu pó sobre os túmulos dos filhos do seu povo. Ele demoliu as casas dos sodomitas que ficavam junto à casa do Senhor, onde as mulheres teciam pingentes para a árvore sagrada. Ele retirou todos os sacerdotes das suas cidades de Judá e profanou os lugares altos, onde os sacerdotes haviam queimado incenso, desde Geba até Berseba, e demoliu os lugares altos dos portões que estavam à entrada do portão de Josué, o governador da cidade, os quais estavam à esquerda, junto ao portão da cidade. Todavia os sacerdotes dos lugares altos não subiram ao altar do Senhor em Jerusalém, mas comeram pão ázimo no meio dos seus irmãos. E ele profanou Tofete, que está no vale dos filhos de Imom, para que nenhum homem pudesse fazer o seu filho ou sua filha passar pelo meio do fogo para Moloque. Ele removeu os cavalos dos reis de Judá que tinham dado ao sol a entrada da casa do Senhor pela câmara de Natã-Meleque, o camareiro, o qual estava nos arredores, e queimou as carruagens do sol com fogo. Os altares que estavam no topo da câmara superior da casa, os quais os reis de Judá tinham feito, os altares que Manassés fizera nos dois pátios da casa do Senhor, o rei pôs abaixo, demoliu-os ali, e lançou o seu pó no ribeiro de Cedron. Os lugares altos que estavam diante de Jerusalém, os quais estavam à direita do monte da corrupção, o qual Salomão, o rei de Israel, havia edificado para Astarote, a abominação dos sidônios, e para Quemós, a abominação dos moabitas, para Milcom, a abominação dos filhos de Amon, o rei profanou. Ele quebrou em pedaços as imagens, cortou os bosques, encheu seus lugares com os ossos de homens. Além disso, o altar que estava em Betel e o lugar alto de Jeroboão, filho de Nebate, que fez Israel pecar, até aquele altar e o lugar alto que ele demoliu, queimou o lugar alto e triturou até virar pó, queimou o bosque. E ao se virar, Josias espiou o sepulcro que estava ali no monte, e mandou tirar os ossos dos sepulcros, e os queimou sobre o altar, e o contaminou segundo a palavra do Senhor, que o homem de Deus proclamou, aquele que predisse estas palavras. Então ele disse: que monumento é aquele que vejo? E os homens da cidade disseram: é o sepulcro do homem de Deus, que veio de Judá e proclamou estas coisas que tu tens feito para o altar em Betel.
E ele disse: deixai-o em paz, que nenhum homem mova os seus ossos. Assim eles deixaram os ossos em paz, e com os seus ossos do profeta que saiu de Samaria. E também todas as coisas dos lugares altos que estavam na cidade de Samaria, os quais os reis de Israel haviam feito para provocar ao Senhor a ira. Josias removeu, e ele fez segundo os atos que ele havia feito em Betel. Ele matou todos os sacerdotes dos lugares altos que estavam ali sobre os altares, queimou os ossos dos homens sobre eles e retornou a Jerusalém. O rei ordenou ao povo, dizendo: guardai a Páscoa diante do Senhor vosso Deus, como está escrito no livro deste pacto. Certamente ali não será celebrada uma Páscoa assim, desde os dias dos juízes que julgavam Israel, nem todos os dias dos reis de Israel, tampouco dos reis de Judá, senão no 18º ano de Josias, o qual esta Páscoa foi celebrada ao Senhor em Jerusalém. Além disso, os que lidam com espíritos familiares, os feiticeiros e as imagens, os ídolos e todas as abominações que foram espionadas na terra de Judá e Jerusalém, Josias lançou fora, para que pudesse cumprir as palavras da lei, as quais estavam escritas no livro de Ilquias, o sacerdote, e encontrou na casa do Senhor. Antes dele não houve rei como ele, que se voltou ao Senhor de todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu poder, segundo a lei de Moisés, e nem tampouco depois dele se levantou ali alguém como ele. Não bastante, o Senhor não se voltou do ardor da sua grande ira, o qual foi acesa contra Judá, por causa de todas as provocações com quais Manassés ao mesmo tempo lhe havia provocado. E o Senhor disse: também quero remover Judá da minha vista, assim como removi Israel, e lançarei fora desta cidade Jerusalém, a qual tenho escolhido, e a casa a qual eu disse: o meu nome estará ali. Ora, o restante dos atos de Josias e tudo o que ele fez não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? E nos dias de Faraó Neco, rei do Egito, partiu para junto do rei da Síria até o rio Eufrates, e o rei Josias foi contra ele e o matou em Meguido, quando o avistou. E os seus servos carregaram morto em uma carruagem desde Meguido e o trouxeram até Jerusalém e o sepultaram com seu próprio sepulcro. E o povo da terra tomou Joacás, o filho de Josias, e ungiu e fê-lo rei em seu lugar. Joacás tinha 23 anos de idade quando começou a reinar, reinou 3 meses em Jerusalém. E o nome da sua mãe era Amutal, a filha de Jeremias de Libna. Ele fez tudo aquilo que era mal ao Senhor, segundo tudo que seus pais haviam feito. E o faraó Neco o pôs em grilhões em Ribla, na terra de Amate, para que ele não pudesse reinar em Jerusalém. E toda a terra sob o tributo de 100 talentos de prata e 1 talento de ouro. O faraó Neco fez Eliaquim, filho de Josias, rei no lugar de Josias, e o seu pai, e modificou seu nome para Jeoaquim, e retirou Joacás, e ele veio ao Egito, e ali morreu. Naum, capítulo 3, vamos finalizar a leitura da Bíblia deste dia. Ai da cidade ensanguentada, ela está cheia de mentiras e roubos, não se aparta dela a presa. O estalo de um açoite, o barulho do ruído das rodas, do galopar dos cavalos e as carruagens que saltam. O cavaleiro levanta a espada reluzente e a lança cintilante, e não há multidão de mortos e um grande número de cadáveres, e não terão fim os seus defuntos. Eles tropeçarão nos seus corpos, por causa da multidão das prostituições da prostituta famosa, a amante das feitiçarias, que vendeu nações através das suas prostituições e famílias pelas suas feitiçarias.
Eis que estou contra ti, diz o Senhor dos exércitos. Levantarei a tua saia sobre a tua face e mostrarei às nações a tua nudez e aos reinos a tua vergonha. Lançarei sobre ti abominável imundície e farei de ti vil e te colocarei como espetáculo. E acontecerá que todos que te virem fugirão de ti e dirão: Nínive está destruída. Quem a lamentará? Onde eu procurarei consoladores para ti? És tu melhor do que Noamon, que estava situado entre rios, que tinha águas ao seu redor, tendo por esplanada o mar e ainda o mar por muralha? Etiópia e Egito eram a tua força, e era infinita. Put e Líbia foram teu socorro. Todavia foi levado em cativeiro. Seus jovens filhos também foram despedaçados nas esquinas de todas as ruas. Lançaram sorte sobre seus homens nobres, e todos seus grandes homens foram acorrentados. Tu também estás embriagada, e te esconderás. Também farás força para a causa do inimigo. Todas as tuas fortalezas serão como figueiras com figos temporãos. Se os sacodem, caem na boca dos que há de comer. Eis que o teu povo está no meio de ti, são como mulheres. As portas da tua terra estarão em todo abertas aos teus inimigos. O fogo devorará os teus ferrolhos. Recolhe tuas águas para o cerco, fortifica as tuas fortalezas, entra no lodo e pisa no barro. Faça forte para os tijolos. O fogo te devorará, a espada te exterminará. Ela te consumirá como a lagarta verde, multiplicará como a lagarta verde e multiplicará-te como as locustas. Multiplicaste os teus comerciantes mais do que as estrelas do céu. A locusta se espalhará e voará para longe. Os teus coroados são como locustas, e os teus capitães como gafanhotos grandes, que se acampam nas sebes dos dias de frio, mas quando o sol nasce, fogem para longe, e não se sabe mais o lugar onde estão. Os teus pastores dormem, ó rei da Síria, os teus nobres habitarão no pó, o teu povo se espalha pelos montes, e não há homem para que possa reuni-los. Não há cura para a tua chaga, o teu ferimento é doloroso. Todos os que ouvirem a tua fama baterão palmas sobre ti, pois sobre quem não passou continuamente a tua maldade. Você acompanhou a leitura da nossa Bíblia, a versão da Bíblia King James do dia de hoje. Com certeza, Deus falou com você através de um verso, de uma palavra, num capítulo, num versículo, que você tome posse dessa palavra e você possa colocá-la em prática. Vamos unir agora a nossa fé em oração e vamos juntos fazer a oração da fé. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus, o teu Filho, nós estamos aqui, unindo, Senhor, a nossa fé em ação agora. Estamos colocando, Pai, a nossa fé, Senhor, em ação, clamando ao Deus vivo dos céus, que criou os céus e a terra e tudo que nela há. Senhor, olha a aflição do teu filho e da tua filha. Entra com providência na causa que a tua filha está clamando, esta causa na justiça. Dá vitória para o teu filho, dá vitória para a tua filha. Glorifica o nome de Jesus na vida dos teus filhos. Salva os teus filhos, restaura os teus filhos. Nós repreendemos em nome de Jesus toda enfermidade, do alto da cabeça à planta dos pés. Covid, AIDS, câncer, diabetes, pressão alta, artrite, artrose, osteoporose, as enfermidades que o Senhor levou sobre si para nos dar a cura, nos dar a paz, seja ministrada agora a cura na vida dos teus filhos e que as enfermidades, vírus, bactérias não resistam o poder do nome de Jesus. Nós te louvamos pelos milagres e te rendemos graças pelo aquilo que tu és. Em nome de Jesus, o teu Filho.
Amém e amém. Nos siga nas mídias sociais, em especial no nosso YouTube, está aí o link. Precisamos chegar a 1000 pessoas. Passamos de 300. Creio que até o final do ano, deste ano de 2021, chegaremos a 1000 inscritos no nosso canal do YouTube, Pastor Antônio Filho. Deus te abençoe, compartilhe, faça essa mensagem chegar ao maior número de pessoas nas suas mídias sociais. Fica com Deus.